Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Papo Cabeça. Muito obrigado por abrir as portas da sua casa, por estar comigo aqui diariamente de segunda a sexta-feira às 6h57 da manhã, bem cedo. A gente começa cedo, sempre procurando trazer boa informação, um bom conteúdo, um papo legal, um papo descontraído, um papo leve, sem perder a sua importância e o seu grande significado dentro daqueles temas que a gente vem discutindo diariamente aqui. Muito bom dia. Que o seu dia seja maravilhoso, que o seu dia seja abençoado por Deus, um dia produtivo. Hoje a gente vai dar continuidade num assunto bem bacana, num assunto legal e importante também, que é o assunto das nossas crianças. A gente está falando de educação aqui esta semana, né? De quem é a responsabilidade nesse Brasil de criar filhos, de educar os filhos, de educar as crianças, de educar o adolescente. É um assunto polêmico, divide opiniões. Eu vou falar algumas coisinhas aqui que, olha, vai cutucar algumas pessoas. Eu recebi até mensagem sobre esse tema aqui. Enfim, eu quero te agradecer por estar comigo e hoje certamente será mais um programa fantástico no Papo Cabeça desta terça-feira. Aliás, gente, eu adorei essa nossa vinheta aqui, muito bacana. Solta a vinheta aí, vamos lá. Eita! Show de bola, maravilha, bacana a vinheta do Papo Cabeça, boa qualidade aí no nosso som. A gente chega lá, a gente começa com qualidade, falta muitos recursos ainda, mas é o começo de tudo e a gente não tem dúvida alguma que estamos no caminho, a gente vai chegar no nosso objetivo maior, que é o nosso propósito. Pessoal, olha só, nós falamos ontem, segunda-feira, de um caso bem crítico, uma situação bem crítica. Nossa, Alexandre, você está exagerando demais. Talvez seja exagero, né? A interpretação de alguns, estou engasgando hoje aqui. Para alguns, talvez, essa minha fala seja um exagero. Pode ser que eu esteja exagerando mesmo, talvez não, mas o que nós falamos ontem, os casais de hoje em dia não estão mais pensando em ter filhos. Está diminuindo cada vez mais o número de nascimento de crianças no Brasil, né? A taxa de natalidade caiu muito, a taxa de fecundidade, que há 40 anos atrás chegou a ser 4 ponto alguma coisa por mulher, né? Em 2000 caiu para 2,1, 2022 1,55 e a previsão de 2024, que não está fechado ainda pelo IBGE, vai ficar em torno de 1,47 filhos por mulher, ou seja, as mulheres estão engravidando menos no Brasil, os casais estão tendo menos filhos no Brasil nos últimos anos. E quando eu disse que isso é um caso crítico, é porque a tendência é a população ir diminuindo, está diminuindo o nascimento de pessoas, né? Não estão nascendo crianças, em contrapartida os adultos estão envelhecendo, então vai chegar, se continuar nesse ritmo, vai chegar um momento que nós teremos muito idosos no Brasil e poucos jovens. Por quê? Porque não está nascendo criança. Então eu vi isso como algo muito crítico, como algo muito sério. Algumas pessoas deram opinião, é porque está difícil criar filhos hoje em dia, o custo de vida é muito alto. Tudo isso eu concordo, realmente. O custo de vida no Brasil hoje, em relação a alguns anos atrás, em relação à minha infância, né, não tem nem comparação. É muito elevado, tudo é mais caro, né? Você quer uma qualidade de vida melhor para o seu filho, roupa, né? A própria escola, a própria educação, livros, material escolar, né? E aí entra aluguel, entra alimentação, tudo isso eleva o custo de vida, o que dá trabalho quando você tem um filho, quando você tem 2 filhos, quando você tem mais filhos, tudo fica mais difícil. Mas será que esta é a justificativa, né, para não se ter mais filhos hoje em dia? Será que esse é o caminho, né? O caminho para fugir da crise, o caminho para fugir do alto custo de educação é não ter filho? Então está resolvido o problema? Para eu ter uma vida melhor, não vou ter filhos. Não vamos ter mais nascimento de criança. Aí tudo fica mais fácil. Eu não sei. Aí nós falamos
é um assunto muito triste mesmo, gente. Nós falamos que dados apontam que aumenta a cada dia no Brasil o número de crianças e adolescentes envolvidos em criminalidade, tá? Dados apontam que a cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano, mais crianças, mais adolescentes estão se envolvendo na criminalidade, nas drogas, nesse mundão cruel, terrível aí, que é o mundo do crime, né? Que não tem saída boa, que não tem destino bom, que o caminho é um só, é a morte. Ou o camarada termina preso, né, vai passar anos na prisão, aqueles que forem julgados com justiça, porque a gente vê muitos entrando e saindo pela porta da frente em questão de semanas, dias, meses, né? Mas aqueles que forem julgados efetivamente, o caminho é um só. Ou ele vai passar anos na prisão, ou ele vai morrer. Não tem tem um ditado que fala que não existe bandido velho, né? Por quê? Porque morre cedo, entendeu? Então não existe sucesso no mundo do crime. Ou é prisão, ou é morte, ou é viver uma vida de fugitivo e não usufruir do que roubou a vida toda. Então, vai aqui o meu recado. Cuidado, criança que está assistindo, adolescente que está assistindo, jovem que está assistindo, você pai que tem filhos jovens, filho adolescente, alerta, porque o mundo do crime não leva em momento algum a coisa boa, tá? Então nós falamos que está aumentando a cada dia. E aí eu fiz uma pergunta, será que esse é o motivo pelo qual os jovens casais não estão mais querendo ter filhos no Brasil nos dias de hoje? Será que essa é a razão? Decidiram não ter filho porque se preocupam. A gente vai ter filho e sabe lá o que vai acontecer com os nossos filhos no dia de amanhã? Pode virar um bandido, um criminoso? E aí, eu parcialmente, ainda que discretamente, eu lancei aqui a minha opinião, né? Será que não compete aos pais a responsabilidade de garantir um futuro digno, um futuro de sucesso, um futuro de honestidade, de bom caráter para os nossos filhos? O que você acha? Eu pedi a opinião dos nossos professores, eu pedi a opinião dos nossos pedagogos, né? Eu pedi a opinião de vocês pais e dos filhos também. Qual o seu pensamento em relação a isso? Você concorda com esse tema? Faz sentido para você, né? Menos crianças estão nascendo, menos casais estão querendo ser pais, se tornarem pais, porque é muito difícil criar filho hoje em dia, né? E aí eu falei que há quem diga, gente, quando eu falei isso, eu falei aleatoriamente, só que agora eu tenho dados, agora eu tenho informações. Olha só, eu falei aleatoriamente ontem, né, quando nós estávamos terminando o programa. Há quem diga que a culpa de tudo isso o quê? O número de jovens, adolescentes, crianças envolvidos com drogas, criminalidade no mundo do crime, há quem diga que a culpa de tudo isso é da escola. Eita, muito grave isso, hein? Isso é muito sério. E aí eu pedi para os nossos professores de plantão que estão assistindo a gente aqui, dar o seu parecer, dar a sua opinião. Vai ser uma briga boa. É óbvio que os professores não vão concordar, que os profissionais de educação não vão concordar com esse tema. Mesmo assim eu quero ouvir o parecer, né? O que vocês acham desta fala? E aí, pessoal, olha só, nós ficamos de dar continuidade nessa temática hoje, terça-feira, né? Nessa temática hoje, de quem é a responsabilidade de educar aqui no Brasil, por que cada vez mais jovens, cada vez mais adolescentes, cada vez mais crianças estão se envolvendo e cedo, né? Nesse mundo do crime, nesse mundo das drogas, nesse mundo da violência, nesse mundo de maldade, né? E obviamente, consequentemente, é uma consequência, acabam morrendo cedo também. De quem que é a culpa, se é que existe culpa? Né? De quem é a responsabilidade de proteger, preservar, cuidar, garantir o futuro destas crianças, destes adolescentes. Então é sobre isso que nós iremos falar hoje, né? A responsabilidade dos pais, a responsabilidade de quem é a responsabilidade de criar, de educar filhos, crianças, adolescentes aqui no Brasil. Olha só, eu recebi uma mensagem de uma mulher. Ela pediu, obviamente, ela pediu sigilo, né, para não revelar quem é a fonte. Particularmente, mesmo que ela não pedisse, eu não iria revelar, né? O que ela falou é bastante forte e acaba gerando, vamos dizer assim, protestos ou, enfim,
poderia ser algo meio desagradável. Então, mesmo que ela não me pedisse isso, eu não iria revelar o seu nome, a fonte, quem é, né? Para não gerar problemas e não fazer dessa programação, desse tema, desse bate-papo, um ringue, né? Não é essa a finalidade. A finalidade é a gente discutir, papo legal, papo bacana e chegar aos denominadores comuns, fazer você pensar, fazer as pessoas pensarem. O objetivo aqui é trazer desenvolvimento, é trazer melhoria como ser humano, como pai, como mãe, como profissional, como filho, como cidadão, como brasileiro, né? Como profissional. Esse é o objetivo do nosso programa aqui. Trazer melhoria gradativamente e não gerar discussão, briga que não vai levar a nada. Então, mesmo que ela não me pedisse, eu não iria revelar o seu nome, mas ela me mandou uma mensagem muito forte. Ela diz assim na mensagem dela, entre outras coisas que ela escreveu, ela falou assim, ela manifestou a sua opinião. Ela diz o seguinte: o país tá assim, Alexandre, palavras dela, tá? O país tá assim porque as escolas não têm mais a mesma qualidade de antigamente. Palavras dessa internauta, dessa amiga, dessa seguidora que mandou a mensagem pra mim, tá? Via direct. Ela mandou assim: o país tá assim porque as escolas não têm mais a mesma qualidade de antigamente. E ela continua dizendo: e os professores de hoje não têm compromisso em educar, com a educação. Pelo contrário, só estão dando aula pensando em dinheiro. Muito forte, né? O que você acha disso? Pode começar, né? Sem palavras de baixo calão, obviamente, sempre mantendo a postura, sempre mantendo a educação, o respeito, independente de você gostar ou não, concordar ou não, discordar ou não, é opinião, cada um tem a sua opinião. A opinião dela hoje em dia as crianças, os adolescentes, os jovens estão se envolvendo com drogas, com prostituição, com criminalidade, com bandidagem, estão indo para a vida do crime cedo, porque as escolas não têm mais a mesma qualidade de antes, né? Ela fala um monte de coisa aqui, o texto é bem grande, eu resumi, né? Ela diz que antigamente, por exemplo, os professores eram chamados de senhor e de senhora. Ela fala, na minha época, ela diz. Bom, depois eu dou minha opinião um pouquinho sobre isso aqui, mas sempre mantendo o bom respeito, a boa ética, né? Eu quero que você dê sua opinião sobre isso. Você concorda com essa fala? O mundo de criminalidade está crescendo cada vez mais entre os jovens, entre os adolescentes, entre as crianças, porque as escolas não têm mais qualidade para ensinar e porque os professores não têm compromisso com a educação, pelo contrário, só estão na educação, só estão na escola visando dinheiro. É isso mesmo? Essa é a opinião da nossa internauta e eu quero, obviamente, a sua opinião também a respeito disso, se você concorda ou não concorda, por quê? Enquanto isso, eu quero aproveitar aqui e dar um lembrete. Pessoal, não perde tempo, nós começamos aqui, estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo, agora são 7 horas e 7 minutos, 7 horas e 7 minutos, eu quero que você curte esse vídeo, porque não basta só você assistir. Quando você curte o vídeo, quando você comenta, faz algum comentário, quando você interage no vídeo, na programação, você não só está apoiando o nosso trabalho, incentivando o nosso trabalho, mas você está indiretamente dizendo para o YouTube que o programa Papo Cabeça, o programa do Alê, é um programa bom. É um bom conteúdo, é um bom assunto. O YouTube entende dessa forma. Então quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, quando compartilha então nem se fala. Quando você compartilha, né, a programação, o vídeo para outras pessoas, ele entende, bom, se as pessoas estão curtindo, comentando e compartilhando, é sinal que elas estão gostando. Se elas estão gostando, então nós vamos mandar para mais gente. Aí o próprio YouTube começa a disparar os vídeos, aí vai para a região sudeste, região nordeste, região norte, região sul, vai para outros lugares. E é assim que o canal cresce, é assim que o canal se propaga, é assim que mais pessoas recebem, né, essa programação nos seus computadores, nos seus smartphones, quando elas estiverem conectadas no YouTube. Então você entenda isso. Eu preciso que você seja o meu parceiro. Eu estou me dedicando aqui, eu faço isso por amor, não é por dinheiro, tá, gente? Não estou ganhando nada com isso, pelo menos não por enquanto. Não estamos ganhando nada, porque não tem visualização suficiente, não tem inscritos suficiente, então não é visando dinheiro. Isso aqui é propósito, né? É desejo de melhorar
a vida das pessoas, é desejo de melhorar a educação do país, é desejo de trazer cada vez mais pessoas com aprendizado, é libertar as pessoas do efeito manada, ficar indo atrás do que político diz, do que a televisão diz, do que Rede Globo diz, né? É um propósito de vida. Então eu estou aqui com esse propósito, com esse objetivo. O preço, eu não estou cobrando dinheiro nem nada, né? O preço é simplesmente você nos apoiar participando. Tá assistindo? Então participa. Tá assistindo? Ah, mas eu não gostei. Então, mesmo que você não tenha gostado, curte, né? Para dar um apoio pra gente, escreve lá, olha, eu curti, mas eu acho que deveria melhorar isso, isso e isso. E a gente vai recebendo feedback e vai procurando melhorar. Mas faz isso. Eu até vou citar o nome de uma pessoa, talvez ela nem goste, mas eu vou citar. Tem uma amiga nossa, uma amiga minha, da minha esposa, né? A Salete. Salete é uma senhora, gente boa, muito legal, amiga mesmo, tem um carinho muito grande pela minha pessoa, tem um carinho muito grande pela minha esposa. Eu quero mandar um beijão gostoso, um beijão, um abraço para Salete, que Deus te abençoe grandemente, Salete. Você mora aqui no meu coração, no coração da minha esposa também. Mas olha só, a Salete comentando lá, eu vi seu programa, tá... Aí eu perguntei, você assistiu? Ela falou, sim, eu não perco um papo cabeça, todo dia eu assisto, eu acompanho, tal, legal. Ela ainda falou assim, eu só não pego na hora que começa, porque é muito cedo, mas eu sempre vou lá e assisto depois, né, 1 hora depois, tal. A pergunta é, se assiste todo dia, se acompanha, por que não deixa um comentário? Por que não deixa uma curtida? Por que não compartilha para um amigo, para um parente? Hein, dona Salete? Mas vale para todo... A ideia não é constranger não, tá? Como eu disse, a Salete é uma grande amiga, eu tenho um carinho muito grande por ela. Mas é um exemplo que eu tô citando que vale para muita gente. Quantos que não assistem, né, o programa, vê a programação até o final, não deixa uma curtida, não comenta nada se gostou, se não gostou, se é bom, se é ruim. Gente, apoia a gente aí, né? Compartilha esse vídeo. Então começa agora, eu vou dar um tempo aqui, ó. Aproveitei agora, para não esquecer, não deixa pro final. Pausa, agora, vai lá, curte o vídeo aí. Dá uma curtida. Isso, curtiu? Não leva nem um segundo, é só dá um joinha. Acabou de curtir, já deixa um comentário. Vai lá, escreve um comentário aí. Muito bom, Ale. Parabéns, Ale. Continua assim. Olha, gostei. Ou não gostei também. Se não gostou, fala. Mas participa, que é muito importante. Ajuda a gente também, tá bom? E se puder compartilhar, aí melhor ainda, só tem a agradecer. Mas vamos lá pro tema de hoje, né? O tema que nós vamos falar, dando continuidade ao que nós falamos ontem, é a responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Qual que é a responsabilidade dos pais? Qual que é, de quem é, afinal, a responsabilidade, né, da educação das crianças, da educação dos adolescentes no Brasil, nos dias de hoje, no ano de 2025, no século 21? De quem você acha que é? Olha só, eu sempre digo que eu gosto de me amparar no que a Bíblia fala, porque o nosso programa a gente pega a base legal, pega a lei, pega a opinião pública, mas pega também a Bíblia. O que a Bíblia fala a respeito? Tem um texto no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 4, muito interessante, que o salmista, ele fala assim, ó, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos. O que o texto está querendo dizer, né? Tem que interpretar, tem que entender. O que o texto está falando? O valente, o guerreiro, aquele guerreiro de antigamente, ele usava a flecha. Quando ele mirava a flecha, ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo. Ele não acertava de qualquer jeito para qualquer lugar, não. Ele mirava bem, porque ele não podia errar. Aquilo podia significar a vida dele, a sobrevivência dele. Então, ele mirava bem no alvo, a flecha, para acertar o alvo, né? E soltava quando ele tinha certeza. Pronto, mirei certinho, não vou errar. E soltava. E geralmente acertava mesmo no seu alvo. Ele alcançava êxito no seu objetivo. Porque se ele errasse, poderia ser que ele tomasse uma flecha de volta e custasse a vida dele. Então ele estava ali para batalhar, era uma batalha. E uma das suas armas, talvez entre a espada e o escudo, uma das armas era a flecha, o arco e flecha. Então ele mirava para acertar o alvo. Aí o salmista, o escritor desse versículo da Bíblia, ele fala, igualzinho, do mesmo jeito que a flecha é utilizada na mão do guerreiro, assim são os filhos. O que ele está querendo dizer com isso? Os filhos, as crianças, os pais, eles têm que usar
mirar bem o futuro, a criança no futuro que ela almeja, você deseja o que para o filho? Você deseja o que para a sua criança? Que ela quebre a cara? Que ela se dê mal? O meu sonho é que meu filho vire um traficante. O meu sonho é que meu filho quebre a cara, né? Se dê mal na vida, não tenha sucesso. Ninguém fala isso. Todo mundo quer o sucesso do filho. Todo mundo quer a prosperidade do filho. Todo mundo quer o crescimento profissional, que ele vire uma pessoa de bem, honesta, de bom caráter, um homem de bem, uma mulher de bem, com um futuro brilhante. Todo pai, toda mãe, todo mundo deseja isso para o filho. E então, para isso acontecer, ele tem que mirar bem no futuro, não pode errar. Não pode errar, porque se errar, pode custar a sobrevivência. Se errar, pode ser uma criança que vai virar um futuro bandido amanhã, um traficante amanhã, né? Uma pessoa entregue à prostituição, à vida do crime, à desonestidade. Pode custar caro, então não pode errar. Então, eu gosto muito desse texto. E aí, eu peguei veja bem, a gente continua usando como base, tá? Usando como base os dados do IBGE, e aí eu trouxe alguns outros materiais para a gente discutir junto. Vamos usar a Bíblia, vamos usar os dados do IBGE, e agora vamos usar também o ECA. O que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ele fala a respeito da educação? O que ele fala a respeito da criação dos filhos, né? Então, a criação dos filhos, ela é uma das maiores responsabilidades dadas por Deus ao ser humano. Eu penso dessa forma. Né? Eu penso dessa forma sempre com embasamento bíblico. Deus, quando criou o homem, quando criou a mulher, né? Ele deu diversas responsabilidades, não é para ficar de sombra e água fresca, braço cruzado, não, ele deu responsabilidade, cuidar da terra, zelar pela terra, governar sobre todas as coisas aqui na terra. E uma das responsabilidades que Deus deu ao homem também, quando eu falo homem, gente, tô falando do ser humano, tá? Homem e mulher. Uma das responsabilidades que Deus deu ao homem também é a de criar filhos. Filhos é bênção para Deus. Embora muitos achem que filho é maldição, filho é perda de tempo, filho é dor de cabeça, só dá trabalho. Muitos têm essa visão, mas não é o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que os filhos são uma herança do Senhor. Os filhos são um presente de Deus para nós. Os filhos é uma bênção, uma dádiva, né? Então, é uma responsabilidade grande que Deus deu ao ser humano. Criar filhos, educar filhos. A família é o primeiro ambiente educativo. E os pais são chamados a exercer funções que envolvem, aí eu anotei algumas coisas aqui, os pais são chamados a exercer funções que envolvem amor, que envolve correção, que envolve cuidado, estabilidade emocional, ou seja, tem que proporcionar um ambiente estável, agradável, para que a criança possa crescer de forma saudável, emocionalmente falando, né? E ao mesmo tempo proporcionar um ambiente espiritual. A criança tem que crescer acreditando em Deus, sabendo que existe Deus, sabendo que existe bem e o mal, que ela tem que fazer o bem, que se ela não fizer o bem, ela está praticando o mal, e se ela pratica o mal vai ter consequência. Tudo isso é responsabilidade dos pais, ensinar para as crianças desde pequeno. Da mesma forma como eu falei que vou usar muito embasamento bíblico, o que diz o ECA? Quem é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Da mesma forma, a legislação brasileira reconhece a importância da família na formação da criança. Tá? Então não é só um papinho do Alexandre, não é só o papinho de algumas pessoas moralistas, não é só o papinho de alguns professores, não é só o papinho, uma conversa fiada da Bíblia. Junto com tudo isso, a própria lei, a própria legislação, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele reconhece a importância da família na formação da criança. A criança, quando é criada numa boa família, ela vai virar um bom adulto. Quando ela é educada num bom lar, ela tende a virar um bom profissional, um bom adulto, uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. A família é a base de tudo. O lar é a base de tudo. Tá? Então o ECA, ele estabelece o papel dos pais como provedores de proteção, de educação, tá? De formação moral, física e emocional dos filhos também. Então tudo aquilo que eu falei agora há pouco, o que a Bíblia fala a respeito, o ECA também dá embasamento. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que é
compete aos pais, é obrigação dos pais, é papel dos pais fornecer, prover proteção, base espiritual, base emocional, formação moral, física, né? Tudo isso é papel dos pais em relação aos filhos, é o que o ECA diz. Então vamos lá, provisão. O que é provisão? É não deixar faltar comida. É papel dos pais. Gente, o que tem, eu já vi muito, você já viu também em algum lugar, o que tem de criança na rua, nos faróis pedindo esmola, o que tem de criança nos faróis pedindo uma moedinha, ou vendendo uma balinha, para levar o dinheiro para algum adulto que está por trás. Isso está errado. Não é o que Deus planejou. Não é o que a Bíblia fala. E não é o que o ECA também diz. Né? É os pais que têm que garantir a alimentação. São os pais que têm que garantir provisão. São os pais que não podem deixar faltar comida na mesa para esta criança. Tá? Então, olha só, a Bíblia é clara com relação ao dever dos pais quando o assunto é provisão. 1 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo, né, Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua família, negou a fé. Ou seja, não adianta esse papinho, essa conversinha, eu sou filho de Deus, eu sou um cristão, eu tenho fé, eu amo a Deus, mas não cuida do filho? Não cuida da sua casa? Papo furado, meu amigo. Não adianta falar que ama a Deus, que crê em Deus, que confia em Deus, que tem fé em Deus, que é crente, que é evangélico, que vai na igreja 10 vezes ao dia, que passa o dia orando. Não adianta fazer tudo isso e não cuidar dos filhos. Não dar alimento para os filhos. Não dar sustento para os seus filhos. Diz a Bíblia, negou a fé. Ou seja, está sendo hipócrita. Está falando uma coisa que não está vivendo. Então, a Bíblia que está... Não sou eu, é a Bíblia que está falando sobre isso. Se você é uma pessoa de bem, tem que cuidar da sua casa. É uma pessoa honesta, de bom caráter, que se diz filho de Deus, tem que cuidar dos filhos. Se não cuida dos filhos, está negando a fé. Tá? Em um outro texto, em Provérbios capítulo 13, versículo 22, Provérbios de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, Salomão, ele está falando também da mesma forma. O homem de bem, ele deixa a herança para os filhos. O homem de bem, ele se preocupa com o futuro dos filhos. E se eu morrer hoje, o que eu vou deixar para os meus filhos? O homem de bem, ele pensa dessa forma, né? Tem pessoas, eu já ouvi, gente, eu não estou inventando, eu já ouvi pessoas falam, eu não vou comprar casa nada, eu não vou juntar dinheiro nada, guardar dinheiro, para depois eu morrer aqui, ficar tudo para os meus filhos, e esses vagabundos saírem gastando tudo. Gente, independente do que você pensa, do que você acha sobre os seus filhos, então por que você colocou o filho no mundo? Por que você teve filho? Por que você engravidou? Né? Então, é responsabilidade dos pais se preocupar com o futuro dos filhos. Ele tem que se preocupar com a alimentação, com a provisão hoje, não deixar faltar alimento para o seu filho, para a sua criança, para o seu adolescente, e pensar também no futuro, no dia de amanhã. Quando eu não estiver mais aqui, o que será do meu filho? Então é papel dele. E aí, tem um outro texto, lá no livro de Coríntios, que Paulo fala assim, ó: os filhos não devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O que o apóstolo está dizendo? Não é o filho que tem que trabalhar que nem doido para guardar dinheiro para os pais. É o contrário. São os pais que têm que trabalhar e guardar dinheiro para os filhos. Né? É lógico que eu estou usando a expressão dinheiro, mas nós estamos falando aqui de herança, tá? Estamos falando de futuro. Deixar uma herança para sua família. Deixar uma herança para os seus filhos. São os pais que têm que pensar em deixar herança para os filhos. E não os filhos se preocupar em deixar herança para os pais. É o que a Bíblia está falando. Tá? Então, quando a gente fala de provisão, provisão envolve sustento físico, tá? O que é sustento físico, Alexandre? É alimento, não pode faltar alimento. É roupa, ter roupa para criança, ter roupa para o filho, né? É roupa para vestir, é calçado, né? Tudo isso é responsabilidade dos pais. Você não colocou um filho no mundo? Tem que providenciar roupa, tem que providenciar comida, tem que providenciar moradia. Tudo isso é responsabilidade dos pais, né? Então, provisão envolve isso. Provisão envolve condição para estudo, colocar o filho numa escola, matricular, garantir a ele um ambiente para ele estudar, para ele ler, garantir leitura, né? Leituras sábias, saudáveis para ele aprender e crescer.
estabilidade mínima para o desenvolvimento educacional, moral, espiritual, emocional desta criança. Tudo isso é função dos pais. E o que o ECA fala a respeito disso? No artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, diz assim, ó, é dever da família assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à alimentação, à educação e à dignidade. É o que o Estatuto da Criança e do Adolescente está falando, que é um dever da família garantir tudo isso para a criança. Vida, saúde, alimentação, educação e dignidade. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, está garantindo isso, está dizendo isso. É dever dos pais, é dever da família garantir isso para as crianças. Tá? No artigo 22 do mesmo Estatuto, diz assim, ó, aos pais incumbe o dever de sustento, de guarda e educação dos filhos. Opa, olha só, eu falei para vocês que uma internauta mandou para mim um texto falando que, na opinião dela, é obrigação da escola e dos professores cuidar dos filhos e garantir educação para os filhos. Ela disse que hoje só existe problema de criminalidade entre crianças, entre adolescentes, porque as escolas não são de qualidade e os professores não são comprometidos. Essa é a opinião da nossa internauta. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 22, está dizendo aos pais incumbe, né, o dever de sustento, de guarda, ou seja, de proteção, e educação dos filhos. O Estatuto está dizendo que são os pais que têm que educar os filhos. São os pais que têm que garantir a educação e não a escola. Então, tanto Deus quanto a lei dos homens, através do Estatuto, estão concordando em dizer que prover é uma parte essencial da paternidade. Provisão, cuidar, alimentar, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus estão concordando ao dizer que é dever dos pais garantir provisão. E aí eu já dei exemplo de provisão, alimento, roupa, moradia, tudo isso. O papel dos pais garantir isso para os filhos, né? Concorda? Tá de acordo? O que vocês acham, né? O que vocês pensam a respeito disso? É muito importante que você deixe a sua opinião aí, participe, como eu já falei. Bom, por hoje a gente vai dar uma parada por aqui para não esticar demais e fazer desse programa um programa cansativo, mas amanhã, quarta-feira, a gente vai dar continuidade nesse mesmo horário, tá? Aqui no YouTube, Papo Cabeça, às 6h57 da manhã. A gente vai voltar a falar sobre educação, vai voltar a falar sobre criação de filhos, educação de filhos, de crianças, de adolescentes. E amanhã a gente vai dar sequência falando sobre segurança e proteção. A quem compete a segurança e a proteção das nossas crianças? É dos pais? É das escolas? É dos professores? É do governo? O que você pensa a respeito, né? Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu quero muito que você participe. Eu quero muito, principalmente, que os nossos professores participem, deixando seu comentário, sua crítica, sua opinião, né, sua pergunta. Participe aí. Eu quero aproveitar, né, já que eu estou falando de professores, mandar um alô, um abraço, um beijão, né, carinhoso para as nossas amigas professoras. Novamente aqui a Vânia Maffei. A Vânia tá sempre com a gente, acompanhando a gente em todas as redes sociais. Onde tem um vídeo meu, onde tem uma programação, seja no Instagram, no Facebook ou aqui no YouTube, a Vânia, que é professora, está sempre participando. Um abraço, Vânia, muito obrigado pelo seu carinho. Eu quero mandar também um abraço carinhoso, um beijo carinhoso para Solange Pinheiro, que é professora já aposentada, se aposentou já, né? Mas durante muitos anos exerceu esse papel sublime, excelente, que é o de lecionar, de ensinar, de educar, né? Profissionalmente falando. Então, Solange Pinheiro, um abraço para você, um beijo carinhoso. Meu abraço também para a professora Idalina. Professora Idalina, Deus te abençoe e te dê saúde também. Um abraço para a professora Neide. A professora Neide, ela foi uma das minhas professoras e também foi diretora do colégio onde eu estudei na minha infância, que é o colégio Jamil, né? Jamil Pedro Savaia, eu acho que é o nome. Colégio Jamil Pedro Savaia.
Um abraço para a Idalina, um abraço para a professora Neide, um abraço para a professora Adriana Costa também, um grande abraço. Participe, eu quero a participação de vocês. O que vocês estão achando disso? Tudo isso que nós estamos falando, é papel da escola educar? É papel dos professores educar? Ou é papel dos pais? A criminalidade entre as crianças, entre os adolescentes, é culpa das escolas que não tem mais a mesma qualidade de antes? É culpa dos professores que não tem mais compromisso, só estão pensando em dinheiro? E aí, professores, se defendam! O que vocês acham de tudo isso? Participe, não deixe de curtir esse vídeo, como eu já falei logo no início. Eu preciso muito que vocês curtam, que vocês comentem, né, este vídeo para dar uma força aqui pro nosso canal. E aí, se puder, compartilha também com um amigo professor, com uma colega professora, com uma escola que você tem contato, conhece bastante gente. Para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem filho pequeno, compartilha, que você vai ajudar muitas pessoas, vai auxiliar muitos pais que talvez estejam precisando, né, de todas essas instruções para criar de uma forma melhor, mais significativa o seu filho. E paralelamente você vai estar ajudando eles e vai estar ajudando a nós também aqui, tá bom? Um grande abraço para você, Deus te abençoe, uma terça-feira abençoada, produtiva, com muito sucesso, com bons resultados, que você possa colher bons frutos de tudo aquilo que você está plantando com sabedoria, com excelência, com amor. Deus te abençoe, um ótimo dia, até amanhã, tchau, tchau!